Boa tarde, povo de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e suas famílias também. Hoje, dia 21, domingo, 12º domingo do tempo comum. O Senhor é a força do meu povo, é a fortaleza de salvação do meu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. Amém. Em sua palavra, Cristo nos enche de esperança e força, expulsando todo medo e desânimo, pois seu amor venceu as forças do mal. Que assim seja. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos encorajados pela palavra de Deus, portanto, ouçamos e acolhemos em nosso coração as leituras de hoje. Ele salvou das mãos dos malvados a vida do pobre. Primeira leitura de hoje é tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos de 10 a 13. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos malvados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 69. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouve-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor constantemente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que nele vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.
Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. O dom ultrapassou o delito. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 15. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou. Desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Espírito Santo, a verdade, de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, serei em todo o lugar. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não tenhas medo daquele que mata o corpo. O Evangelho de hoje de Jesus Cristo é segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos, não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Meditando um pouco sobre as leituras e essa do Evangelho, essas leituras, no caso de hoje, do tempo comum, estrutura-se de modo geral no contraponto entre a figura do justo e a do ímpio. Na primeira leitura do livro de Jeremias,
A pessoa justa e piedosa é perseguida por aqueles que trazem a maldade em seu coração, gerando situações de medo, de insegurança e até violência. Contudo, a palavra do profeta é de esperança. O Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Deus permanece ao lado do justo perseguido, protegendo-o e amparando-o e socorrendo em suas maiores necessidades. A segunda leitura da carta aos Romanos também contrapõe duas figuras: Adão, o primeiro vivente, e Jesus, nosso Redentor. Por meio de Adão, que se desviou da vontade de Deus, o pecado entrou no mundo. Mas pela encarnação do Filho de Deus, a graça superabundou entre a humanidade e por isso fomos salvos e libertos para sempre. Já nessa leitura do Evangelho, o próprio Senhor Jesus nos dá uma palavra de ânimo e coragem. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenhas medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Precisamos ter consciência de que, mesmo em meio às dificuldades e perseguições do dia a dia, nossa esperança está em Deus e nos valores eternos. Esforcemo-nos para trilhar o caminho da justiça, sempre amparados pela graça do Senhor. Que assim seja. Portanto, peçamos hoje a Deus para que o próprio Cristo, o servo sofredor, nos ajude a superar com paciência, perseverança e amor os dramas que afligem o mundo atual e as nossas vidas, muitas das vezes. Peçamos para que Cristo, o verdadeiro bem-aventurado, dê discernimento à humanidade diante dos bombardeios de informações, das más notícias e das crueldades. Peçamos também a Cristo, que vê os sentimentos do coração, afaste-nos de todo medo e de toda a sua escuridão, a fim de que sejamos testemunhas da força e do grande amor do nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Que assim seja. Os olhos de todos esperam em vós, Senhor, e vós lhes dai o alimento no tempo oportuno. Que assim seja. E ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Amém. Que assim seja, para a honra e glória daquele que tudo pode, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.